Olá! Nesta aula, vamos aprender sobre potências de base 10. 10 elevado a zero é igual a 1. Toda potência de expoente zero é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Toda potência de expoente 1 é igual a base. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10, 100, e 100 vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta potência é 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, e 1000 vezes 10, 10.000. 10 elevado à quinta potência, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, e 10.000 vezes 10, 100.000. 10 elevado à sexta potência, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000, e 100.000 vezes 10, 1 milhão. 10 elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 negativo. Aqui nós temos uma potência de expoente negativo. E toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Vamos fazer este cálculo. 10 elevado a 1 negativo. Vamos acrescentar o denominador 1, porque 10 dividido por 1 continua sendo 10. E vamos inverter. Sobe o 1 e desce o 10. E o expoente que é negativo fica positivo. 1 elevado a 1 é 1 e 10 elevado a 1 é 10. Então, 10 elevado a 1 negativo é o mesmo que 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10 é igual a 1 décimo. 10 elevado a 2 negativo. Acrescenta o denominador 1 e inverte. Sobe o 1 e desce o 10. E o expoente que é negativo fica positivo. 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. Então, 10 elevado a 2 negativo é o mesmo que 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100, 1 centésimo. 10 elevado a 3 negativo. Vamos acrescentar o denominador 1 e vamos inverter. Sobe o 1 e desce o 10. E o expoente que é negativo fica positivo. 1 ao cubo é 1. E 10 ao cubo, 1000. Então, 10 elevado a 3 negativo é o mesmo que 1 dividido por 1000. E 1 dividido por 1000 é igual a 1 milésimo. 10 elevado a 4 negativo é o mesmo que 1 dividido por 10.000. 10 elevado a 5 negativo é o mesmo que 1 dividido por 100.000. E 10 elevado a 6 negativo é o mesmo que 1 dividido por 1 milhão. Agora, observe os padrões. 10 elevado a zero, nenhum zero. 10 elevado a 1, 1 zero. 10 ao quadrado, 2 zeros. 10 ao cubo, 3 zeros. 10 à quarta, 4 zeros. 10 à quinta, 5 zeros. E 10 às sextas, 6 zeros. E assim sucessivamente. 10 elevado a zero, nenhuma casa decimal. 10 elevado a 1 negativo, uma casa decimal. 10 elevado a 2 negativo, 2 casas decimais. 10 elevado a 3 negativo, 3 casas decimais. 10 elevado a 4 negativo, 4 casas decimais. 10 elevado a 5 negativo, 5 casas decimais. E 10 elevado a 6 negativo, 6 casas decimais. E assim sucessivamente. Multiplicação por potências de base 10 com expoente positivo. Exemplo A. Nós temos o número decimal vezes 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é 10. E o resultado desta multiplicação é 3 inteiros, 215 milésimos. Quando nós multiplicamos o número decimal por 10, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Aqui
deslocou uma casa. Exemplo B. O mesmo número decimal vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E o resultado desta multiplicação é 32 inteiros e 15 centésimos. Quando nós multiplicamos um número decimal por 100, a vírgula se desloca 2 casas para a direita. 1, 2. Exemplo C. O mesmo número decimal vezes 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 1000. O resultado desta multiplicação é 321 inteiros e 5 décimos. Quando nós multiplicamos um número decimal por 1000, a vírgula se desloca 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Conclusão: quando multiplicamos um número decimal por potências de base 10 com expoente positivo, a vírgula se desloca para a direita o número de casas indicado no expoente. Expoente 1, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Expoente 2, a vírgula se desloca 2 casas para a direita. E expoente 3, a vírgula se desloca 3 casas para a direita. Ou podemos deslocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros. Então, multiplicar o número decimal por 10, 10 tem um zero. Então, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Multiplicar o número decimal por 100, 100 tem 2 zeros. Então, a vírgula se desloca 2 casas para a direita. Multiplicar o número decimal por 1000, 1000 tem 3 zeros. Então, a vírgula se desloca 3 casas para a direita. E assim sucessivamente. Multiplicação por potências de base 10 com expoente negativo. Aqui nós temos um número decimal vezes 10 elevado a 1 negativo. Primeiro vamos calcular 10 elevado a 1 negativo. Vamos acrescentar o denominador 1 e vamos inverter. Sobe o 1 e desce o 10. E o expoente que era negativo fica positivo. 1 elevado a 1 é 1 e 10 elevado a 1 é 10. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. E para fazer esta multiplicação, vamos acrescentar o denominador 1. E vamos fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, aqui nós vamos fazer 256 inteiros e 4 décimos vezes 1, que vai dar 256 inteiros e 4 décimos. E 1 vezes 10, 10. Agora, nós vamos fazer essa divisão. O resultado desta divisão é igual a 25 inteiros e 64 centésimos. A vírgula se deslocou para a esquerda uma casa. Multiplicar um número por 10 elevado a 1 negativo é o mesmo que dividir esse número por 10. E quando nós dividimos um número decimal por 10, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. Exemplo B. Um número decimal vezes 10 elevado a 2 negativo. Multiplicar um número por 10 elevado a 2 negativo é o mesmo que dividir esse número por 100. O resultado desta divisão é igual a 2 inteiros, 564 milésimos. Quando nós dividimos um número decimal por 100, a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. 1, 2. Exemplo C. O mesmo número decimal vezes 10 elevado a 3 negativo. Multiplicar um número por 10 elevado a 3 negativo é o mesmo que dividir esse número por 1000. O resultado desta divisão é igual a 2.564 décimos de milésimos. Quando nós multiplicamos um número decimal por 1000, a vírgula se desloca 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Conclusão: quando multiplicamos um número decimal por potências de base 10 com expoente negativo, a vírgula se desloca para a esquerda, o número de casas igual ao valor absoluto do expoente. Expoente 1, a vírgula se desloca para a esquerda, uma casa. Expoente 2, a vírgula se desloca para a esquerda, 2 casas. Expoente 3,
a vírgula se desloca para a esquerda 3 casas. Ou podemos deslocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros. Dividir o número decimal por 10, 10 tem um zero. Então, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. Dividir o número decimal por 100, 100 tem 2 zeros. Então, a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. Dividir o número decimal por 1000, 1000 tem 3 zeros. Então, a vírgula se desloca 3 casas para a esquerda. E assim sucessivamente. Exercícios. Exercício 1. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Exercício 1. Uma pessoa bebe, em média, 1,75 litros de água por dia. Mantida essa média de consumo de água por pessoa, quantos litros beberão num dia 10 pessoas? Nós vamos fazer 1,75 vezes 10. Multiplicar o número por 10 é deslocar a vírgula para a direita uma casa. Então, nós vamos copiar 1,75 e vamos deslocar para a direita uma casa decimal. Então, a resposta é 17,5 litros. Item B, 1000 pessoas. 1,75 vezes 1000. Nós vamos deslocar a vírgula para a direita 3 casas. Vamos copiar 1,75, vamos acrescentar os zeros e vamos deslocar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. 1.750 litros. 100 pessoas. 1,75 vezes 100. Nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Vamos copiar o número em 75, vamos acrescentar um zero e vamos deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. 175 litros. Item D, 10.000 pessoas. 1,75 vezes 10.000. A vírgula vai se deslocar para a direita 4 casas. Vamos copiar 1,75, vamos acrescentar os zeros e vamos deslocar 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. 17.500 litros. Exercício 2. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Item A. Um número decimal vezes 10 elevado a 1 negativo. Multiplicar o número por 10 elevado a 1 negativo é o mesmo que dividir esse número por 10. Quando a gente divide o número decimal por 10, a vírgula se desloca para a esquerda uma casa decimal. Então, a gente vai copiar o número decimal e vamos deslocar para a esquerda uma casa. 76 inteiros, 234 milésimos. Aqui nós temos 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então, nós vamos ler milésimos. Item B. O mesmo número decimal vezes 10 elevado a 2 negativo. Multiplicar o número por 10 elevado a 2 negativo é o mesmo que dividir esse número por 100. E quando a gente divide o número decimal por 100, a vírgula se desloca para a esquerda 2 casas. Vamos copiar o número decimal e vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. 7 inteiros, 6.234 décimos de milésimos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, a gente lê décimos de milésimos. Item C. Mesmo número decimal vezes 10 elevado a 3 negativo. Multiplicar o número por 10 elevado a 3 negativo é o mesmo que dividir esse número por 1000. E quando a gente divide um número decimal por 1000, a vírgula se desloca para a esquerda 3 casas. Vamos copiar o número decimal,
Vamos acrescentar 0 para poder deslocar a vírgula e vamos deslocar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Aqui nós temos 76.234 centésimos de milésimos. Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 centésimos de milésimos. Exercício 3 e exercício 4. Pause o vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Exercício 3. Um comerciante comprou 10.000 latinhas de refrigerante de 0,35 litros cada uma. Quantos litros de refrigerante esse comerciante comprou? Bom, para responder essa questão, nós vamos fazer 0,35 vezes 10.000. Multiplicar o número decimal por 10.000 é deslocar a vírgula para a direita 4 casas. Então, nós vamos copiar o número decimal, vamos acrescentar zeros e vamos deslocar a vírgula 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta, 3.500 litros de refrigerante. Exercício 4. Nós temos o número decimal vezes 10 elevado a 2 negativo. Multiplicar o número por 10 elevado a 2 negativo é o mesmo que dividir esse número por 100. E quando a gente divide o número decimal por 100, a vírgula se desloca para a esquerda 2 casas. Então, vamos copiar o número decimal, vamos acrescentar um 0 e vamos deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas. 1, 2. Aqui nós temos 45.349 centésimos de milésimos, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 centésimos de milésimos. Item B é um número decimal vezes 10 elevado a 3 negativo. Multiplicar um número por 10 elevado a 3 negativo é o mesmo que dividir esse número por 1.000. E quando a gente divide o número decimal por 1.000, a vírgula se desloca para a esquerda 3 casas. Vamos copiar o número decimal e vamos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 7 inteiros, 6.529 décimos de milésimos. Exercício 5. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício no seu caderno, vamos fazer a correção. Exercício 5. A banda The Beatles, dos anos 60, já vendeu mais de 1 bilhão de discos. Esse número, na forma de potência de base 10, é 10 elevado a sexta tem 6 zeros. 10 elevado a 9 tem 9 zeros. 10 elevado a quinta tem 5 zeros. 10 elevado a 8 tem 8 zeros. Agora, 1 bilhão. 1 bilhão está na classe dos bilhões. E 1 bilhão é uma unidade de bilhão. Então, é o número 1 acompanhado de 3, 6, 9 zeros. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula!